Estamos vendo na palavra de Deus, Deus fazendo todo o esforço para tentar resgatar a consciência das pessoas, mas parece que elas continuam cegas e perdidas. Deus agora está usando Amós, um homem do campo, um homem simples, mas com uma palavra poderosa, tentando resgatar a sanidade mental daquele povo. Hoje, Amós 2, vamos pedir antes de tudo a direção do nosso Deus Todo-Poderoso. Ó meu Pai, que nós não venhamos cair nesses cuidados intensivos da fé em que Israel entrou, Israel e Judá, os dois reinos. Meu Deus, nos ajude a livrar de todo o desejo da carne e nos fazer santificados em Teu nome. Eu entrego essa meditação em Tuas mãos, peço que o Senhor nos abençoe. Amém. Versículo 1 diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta, e exterminarei o juiz do meio dele. E a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Comentário do 4. Se deixaram enganar por suas próprias mentiras. O pior erro de Judá foi recusar a direção e a lei do Altíssimo para se iludir com a crença em falsos deuses. Assim, por rejeitar o Eterno, Judá passou de povo escolhido a povo rebelde e disperso. Embora fosse uma nação eleita, Judá não estava imune ao julgamento, da mesma forma que as nações gentílicas não estavam. Afinal, quanto mais o Senhor se revelava ao seu povo, mais submisso ele deveria ser. Isso mostra que proximidade com Deus deve gerar temor e tremor. Diante disso, quanto mais conhecimento da verdade, comunhão e favores desfrutados, mais pesada será a repreensão caso nos afastemos dele. Então, que situação esse povo chegou, né? Como ele diz, eles não guardaram, mas seguiram as próprias mentiras. Quantas pessoas, elas levantaram as suas casas espirituais na mentira, né? Elas estão vivendo um verdadeiro engano, mas não consegue durar muito tempo. Esse engano vai acabar. Por isso, a necessidade da pessoa se afiliar a Deus, ela entregar os seus desejos a Deus, crucificar a sua vida para que ela possa viver uma nova vida, mas agora de acordo com a vontade de Deus para ela. No 5, por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Que situação, né? O pai e o filho com a mesma pessoa, né? Tendo uma vida conjugal, né? Íntima. No 8, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. O comentário diz, vendem o justo por dinheiro. Todas as nações vizinhas foram enquadradas por Deus devido às suas transgressões. Agora era a vez de Israel, que deveria ser exemplo de retidão aos demais povos, mas cometia os mesmos erros que eles. Embora conhecesse a dor da escravidão, Israel permitia julgamentos injustos contra os pobres, que eram cotidianamente vendidos como escravos para saldar dívidas. Além do mais, as famílias viviam na imoralidade e na idolatria. Apesar disso, todos se negavam a ouvir as repreensões vindas dos profetas. Quantos hoje agem como Israel? Conhecem a verdade, mas têm o caráter e comportamento semelhante ao daqueles que não o conhecem. Se não se arrependerem, serão julgados
com mais rigidez pelo Eterno. Lucas 12, 47, 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Com os profetas falando, a gente consegue ter uma noção melhor do porquê que vinha um rei, ele começava a reinar sobre Israel, mas ele não mudava as coisas, ele continuava seguindo a vida dele. Quer dizer, a coisa estava tão desandada que nem o próprio rei, que era justo às vezes e fazia de tudo para buscar a Deus, não conseguia mudar o coração da nação. Quer dizer, as pessoas estavam realmente perdidas, desorientadas, fazendo tudo errado e vivendo uma verdadeira mentira na vida deles. No 9. Todavia eu destruí diante dele um amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos, mas destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. O comentário diz: vos fiz subir da terra do Egito. Os israelitas esqueceram o cuidado que o Senhor Deus teve com eles quando os livrou da escravidão no Egito. Viraram as costas e menosprezaram aquele que é santo, o que agravou o seu pecado e a sua culpa diante dele. Não teria a mesma atitude a pessoa que tem a vida abençoada pelo Senhor Jesus e depois o abandona? Acredita que, mesmo longe do abençoador, poderá manter as dádivas recebidas? Mas quanto engano! Ela ignora que, sem a proteção divina, se torna presa fácil do diabo e, por isso, o seu sofrimento é inevitável. Se você teve oportunidade, por exemplo, de assistir testemunhos de ex-obreiros, ex-pastores, que no período em que eles estavam na igreja, eles se afastaram, você pode observar uma coisa em comum. Eles se afastaram da igreja, mas já estavam afastados de Deus há muito tempo. Se afastaram de Deus na igreja. E a consequência disso foi se afastar da igreja física, né, a instituição. Mas o período em que eles se afastaram, logo de início, não tiveram problemas, as coisas corriam bem, tudo parecia mil maravilhas, né? Não dá a entender exatamente o diabo tentando enganar aquela pessoa, dizendo: olha, você tomou a atitude certa de ter saído, se afastado, porque olha só como você está agora, muito melhor do que quando você estava lá. Porque você estava na igreja, estava oprimido, você não podia fazer o que você queria, agora você pode. Só que o diabo depois, ele vai mostrar a verdadeira intenção dele em ter te afastado da presença de Deus. No 11, e dentre vós, filhos, suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, narizeus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Nazireu é aqueles judeus ortodoxos, por exemplo, que eles deixam crescer isso aqui, ó, esse cabelo, vem até aqui embaixo, né? Eles não raspam a cabeça, eles não cortam o cabelo. É um voto que tem, como foi Sansão, por exemplo. 12. Mas vós, os nazireus, destes vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizareis. O comentário do 11 e 12. Os profetas e os jovens nazireus. O Senhor mostrou sua fidelidade ao providenciar ao seu povo profetas e jovens nazireus, a fim de revelarem a sua vontade. Mas a palavra de Deus não era agradável a Israel. Por isso a nação confrontava os preceitos divinos. Além de os israelitas ordenarem os profetas a não profetizarem, ofereciam vinho aos nazireus para que se corrompessem, pois essa prática ia contra os votos do nazireado. Isso revelou um grande desprezo pelo Altíssimo e pela sua palavra. Aqueles que induzem outros ao pecado são reprovados pelo Senhor, por isso não ficarão impunes diante dele. Assim, quem deseja viver de acordo com a vontade de Deus tem que se precaver, não apenas contra os incrédulos, mas também contra os nascidos da carne, que,
embora estejam dentro das igrejas, estão sempre promovendo contendas, discórdias e colocando pedras no caminho dos sinceros, a fim de que tropecem e caiam. Eu vou ler o que está aqui em Números 6, do 1 ao 3, diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisa alguma, que se faz da vinha desde os caroços até a casca. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou o Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. E aqui vem o desenvolvimento de tudo que Deus pede para essas pessoas. Então, veja que o vinho, ele é o símbolo da perdição. O vinho que esse mundo oferece, ele embriaga as pessoas com o prazer desse mundo, que não satisfaz. Deus é o único que pode verdadeiramente satisfazer o ser humano, né? Dar o prazer real e verdadeiro e eterno dentro dele. Mas ele rejeita esse prazer porque ele prefere, ele troca, né? A satisfação que Deus dá pelo prazer que esse mundo proporciona, mas tão limitado, tão pequeno e tão insignificante. No 13 agora. Eis que eu vos apartarei no vosso lugar, como se aparta um carro cheio de feixes. Assim perecerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. O comentário diz: eis que eu vos apartarei. O povo amava tudo o que era contrário aos ensinamentos de Deus, isto é, a mentira, a idolatria, a rebeldia. Por isso passariam por tamanhas aflições, a ponto de o mais valente tentar fugir nu de tantos de desespero. Isto é, quando as consequências das maldades de Israel chegassem, nem mesmo o mais hábil guerreiro conseguiria escapar. Tamanha semelhança com os dias de hoje não poderia haver nesse livro de Amós. Agora vamos para o capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só vós vos tenho conhecido, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. O comentário do 2 diz: de todas as famílias da terra. Ser escolhido pelo Altíssimo diante de todos os povos era um alto privilégio para Israel. O cuidado do Senhor para com essa nação era tão grande que ele disse: só a vós vos tenho conhecido. Isso significa que enquanto todos os povos, poucos, sabiam a respeito de Deus, a Israel foi revelada a sua presença. Ele se deu a conhecer por inteiro através das suas leis e da sua morada junto a esta nação. O Altíssimo a escolheu e tratou com carinho, intimidade, e sustentou e a defendeu. Contudo, os israelitas se esqueceram do compromisso de obedecer a quem tanto lhes favorecia. Por conta disso, não foram poupados das consequências causadas pela insubmissão a Deus. A exemplo de Israel, nós fomos escolhidos pelo Senhor Eterno para sermos o seu povo, sua propriedade exclusiva. Porém, a decisão de obedecer a Ele ou não é nossa. Se formos obedientes, seremos poupados da condenação. Mas, se desobedecermos a sua palavra, sofreremos as consequências da nossa má escolha. Hoje talvez possa surgir alguém que diga assim: mas eu não mandei ele me escolher. Eu não escolhi estar com ele, mas a pessoa não está entendendo o privilégio que ela tem de ter sido escolhido por Deus, né? E livrar a alma de todo o tormento, sofrimento eterno. As pessoas não pensam nisso, elas só pensam no aqui e agora. Elas querem um conforto agora, elas querem a paz agora, elas querem
desfrutar do pecado agora, mas elas não pensam no amanhã. No 3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo com o comentário do bispo diz andarão dois juntos. A condição para que a nação de Israel andasse junto com o Altíssimo era ser santa, ou seja, separada do pecado. Afinal, a natureza divina é pura e não pode se unir ao que é profano. Amós entendeu esse princípio, por isso caminhava com Deus, obedecendo a sua palavra. Como dois amigos, o Senhor se revelava ao profeta e expunha a ele os seus pensamentos. Israel, porém, era diferente, pois vivia em desacordo com a vontade do Eterno. Dessa forma, a rebeldia da nação provocava inimizade contra Deus. Somente andam juntos aqueles que compartilham do mesmo objetivo e interesse. Isso se aplica a tudo, principalmente à vida espiritual. O ser humano não pode dizer que anda com Deus se não concorda ou não pratica a sua palavra. De fato, por quê? Você ouve a palavra de Deus, você precisa crer nela. Quem crê, obedece. Quando há incredulidade, então a pessoa não pratica. E o resultado? A vida da pessoa afunda. Então, você precisa praticar a palavra de Deus para ver Deus se manifestando em sua vida. No 4, rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á trombeta na cidade, o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O comentário diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Mesmo sendo o Altíssimo soberano sobre toda a terra, ele tem a humildade e o cuidado de não esconder sua vontade e seus planos daqueles que lhe pertencem e buscam lhe obedecer em tudo. Foi o que ele fez em relação a Abraão, seu amigo. Isso mostra que a intimidade do soberano é para os sinceros e para aqueles que o amam e desejam profundamente lhe agradar. Provérbios 3:32 diz, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas os sinceros ele tem intimidade. Continuando o comentário, o Senhor revela seus segredos para seus servos, os proclamem a outros, assim como Amós fazia ao povo. Deus não deseja que sua palavra tenha caráter confidencial. Pelo contrário, espera que alcance a muitos, a fim de que promova neles o arrependimento. Eu acho isso aqui tão profundo, né? Como Deus revela para os seus servos. Você vai à igreja, por exemplo, e Deus vai usar o pastor, Deus vai usar o homem de Deus, a mulher de Deus, o obreiro. Quando falar com você, fica atento. Você está sensível à voz de Deus, você vai ouvir Deus falando através deles. Quando você abre a Bíblia, Deus quer falar com você, tanto quanto ele fala comigo. No 8, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito, dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes alvoroços há no meio dela e como são oprimidos dentro dela. Comentário do 9, fazei ouvir isto. O povo de Israel conhecia a lei de Deus e ainda assim vivia preso à idolatria, à ganância e à prática da injustiça. Assim, as nações estrangeiras são convocadas pelo Senhor para testemunhar as transgressões e o julgamento da nação eleita. Não ocorre o mesmo com o cristão quando é flagrado em pecado por um incrédulo? O péssimo testemunho daqueles que professam a fé no Senhor Jesus, mas vivem na mornidão espiritual, tem vacinado muitas pessoas contra o Evangelho. No entanto, quem envergonha o seu nome sofrerá vergonha ainda maior. E é um fato, né? Hoje a gente encontra pessoas que se dizem cristãs, cheias de Deus, com o Espírito Santo, mas uma vida, elas dão um péssimo testemunho. No 10, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor,
aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. O comentário diz: não sabem fazer o que é reto. O afastamento do Altíssimo e a inclinação ao pecado fizeram com que o povo se esquecesse de como se praticava a justiça. Desse modo, não havia mais o cuidado de fazer o que era reto. Os israelitas desprezaram tanto as instruções sagradas que desaprenderam o que era reto. Assim passaram a roubar e a extorquir os próprios irmãos, isto é, os ricos entesouravam cada vez mais riquezas, enquanto oprimiam sobremaneira os pobres. A consciência cauterizada é o maior perigo para quem peca voluntariamente. Diante disso, como pode se arrepender aquele que perde a boa consciência? 1 Timóteo 1,19 diz: conservando a fé e a boa consciência, qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Por eles terem desprezado o conselho, por eles terem desprezado o Senhor, é que eles naufragaram na fé. Mas Deus tentou avisá-los, orientá-los, mas o orgulho não deixa que eles ouçam. No 11, portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá e cercará a terra, derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedaço de orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria no canto da cama e em Damasco no leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. E ferirei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. A semente tem sido plantada, ela precisa ser agora regada com obediência, para que ela possa dar fruto, tá certo? E aí, o que Deus falou com você? Põe nos comentários. E claro, manda esse vídeo para alguém, vamos evangelizar com ele. E não deixe de dar o seu gosto, porque ele nos ajuda a espalhar ainda mais esse vídeo pela internet, tá bom? Fique bem, fique com Deus, fique firme na fé.